Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos, comigo, o professor Yuri Matos. Estou muito feliz de ter você aqui novamente para darmos continuidade à nossa maratona de aulas para o concurso dos Correios, aula todo dia até a prova. Então essa é a segunda aula focada aí no conteúdo do Código de Conduta Ética dos Correios, assunto esse que está presente no edital tanto para os cargos de nível médio quanto para os cargos de nível superior e que é muito importante você garantir essas questões. Olha, só te lembrar uma coisa, quem não está estudando a sério, quem não está levando a sério o concurso, quem simplesmente é um aventureiro que se inscreveu para poder aproveitar e ter um pouco de experiência, com certeza não vai conseguir garantir todas as questões aqui nesse código, tá bom? Isso aqui, apesar que muitas pessoas vão acabar negligenciando, isso aqui vai separar os homens dos meninos, porque as pessoas vão se preocupar mais nas matérias, que são as matérias normais, das matérias básicas aí do concurso. Vão falar, ah, não, isso é o código de conduta? Não preciso. Aí é que se engana. E você que está levando a sério, que está aqui acompanhando, estudando, procurando por conteúdo e que encontrou aqui um conteúdo direto ao ponto, objetivo, focado no que você realmente, focado no que realmente interessa para você passar. A gente sabe que o dia é muito corrido, tem muita coisa distraindo você, 24 horas, muita coisa para você dar prioridade, não só aos estudos, mas mesmo assim você vai conseguir ter acesso a um conteúdo de qualidade aqui no canal para poder conseguir acertar as questões na sua prova, acertar as questões suficientes para você passar, que é isso que a gente quer e é isso que importa. Então, sem mais firulas e rodeios, vamos direto ao ponto. Aqui nessa aula hoje, vamos falar sobre o objetivo do código e a identidade corporativa da empresa. Então, já frise esses dois termos que são justamente sobre isso, é justamente sobre isso que vamos falar agora. Objetivo do código e identidade corporativa da empresa. Esse conteúdo é muito importante para você entender a missão, os valores e a visão dos Correios. Você vai entender através do objetivo e da identidade corporativa, você vai entender a missão, os valores e a visão dos Correios. E, além disso, você vai entender também como o código está alinhado às leis e princípios que regem a administração pública. Perfeito? Então é claro que o Código de Conduta Ética, ele precisa, para ele ser efetivo, ele precisa estar alinhado a todas as outras leis e princípios que regem a administração pública como um todo. E você vai conhecer aqui agora quais são algumas dessas leis. Bom, falando da base legal e dos princípios constitucionais. O artigo 3º, que é o que a gente está abordando nessa aula, cada aula é focada em um artigo, é um capítulo. Essa é a segunda aula. Na aula anterior a gente começou com o artigo 1º e o artigo 2º, que são artigos menores, né? Deu para fazer uma aula apenas. Então, o artigo 3º explica que o Código de Conduta Ética dos Correios é baseado em princípios constitucionais. Isso quer dizer que não foi só chegar lá, vamos escrever aqui meia dúzia de palavras bonitas e fechar aí 12 páginas esse código e entregar. Não. O Código de Conduta Ética dos Correios é baseado em princípios constitucionais, mas não é só isso. É baseado nos princípios constitucionais e também em várias leis que regem a administração pública. Nós temos entre essas leis a lei número 8.429 de 1992, que é a lei de improbidade administrativa, a famosa lei de improbidade administrativa, tá bom? Temos também a lei número 12.846 de 2012, a lei anticorrupção. Temos também como base do Código de Conduta Ética dos Correios a lei número 12.813 de 2013, que é a lei de conflitos de interesses, e temos também a famosa lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Essas leis são muito importantes para poder garantir que a conduta dos funcionários dos Correios seja o quê? Seja sempre ética e que esteja em conformidade com a legislação. Então, o Código de Conduta dos funcionários, o Código de Conduta dos Correios se preocupa com tanto a parte ética, mas também se preocupa com o quê? Com as atividades dos interligados com as atividades dos interligados com os Correios estejam em conformidade com a legislação, ou seja, além de seguir as regras internas,
O comportamento dos funcionários, por exemplo, deve estar alinhado com essas outras normas legais do Brasil, principalmente dessas que diz respeito à administração pública. Perfeito? Fechou aqui? Bem objetivo, e isso é o que você precisa saber dessa parte da base legal e dos princípios constitucionais. Tá? Agora, falando do objetivo do Código de Conduta Ética. O objetivo principal desse código é o quê? Palavras-chave aqui, vamos lá. Nortear e incentivar uma conduta ética. Certo? Nortear e incentivar uma conduta ética. Nortear e incentivar uma conduta ética nas relações dos Correios com todas as partes interessadas. Então, existem as partes interessadas, eu vou guiar você, eu vou mostrar a você o caminho por onde você tem que seguir para vou levar você pelo braço para o caminho que você precisa fazer para ter uma conduta ética, né, baseado nesse relacionamento que você vai ter com os Correios. Só que além de fazer isso, eu vou pegar na sua mão, vou levar uma, vou levar duas, vou levar três pelo caminho da conduta ética, e depois eu vou soltar a sua mão, você vai seguir sozinho, você precisa seguir esse caminho, porque é o melhor caminho para o sucesso, é o melhor caminho para que ambos estejam em conformidade com as leis vigentes da administração pública. Então, o que eu fiz? Eu não só guiei, eu só não norteei, como eu incentivei que aquele caminho seja seguido. Então, esse é o objetivo principal do código. Nortear, guiar e incentivar que ele seja seguido. Mas o que isso significa, professor? Basicamente, o código serve como esse guia que eu acabei de citar para que os funcionários e os seus colaboradores ajam de forma ética em suas interações. Então, os funcionários e colaboradores vão ter que agir de forma ética nas interações com quem? Nas interações com acionistas, nas interações com os clientes, nas interações com a sociedade, nas interações com os fornecedores e com colaboradores. Acionistas são as pessoas ou as empresas que têm parte, que são donas de parte da propriedade da empresa. Esses são chamados acionistas. Clientes é o público que usa os serviços dos Correios propriamente dito. A sociedade, a população em geral, que acaba se beneficiando como um todo com os serviços que são prestados. Os fornecedores são aquelas empresas que fornecem produtos ou serviços para os Correios, que são contratados dos Correios. Os colaboradores são os próprios funcionários e os prestadores de serviços. Então, o código garante que todas essas relações sejam baseadas em transparência, honestidade e ética, para tentar promover a confiança e o respeito entre as partes. Perfeito? Esse é o objetivo do código, nortear e incentivar uma conduta ética nas relações dos Correios com essas partes interessadas que eu citei. Acionistas, clientes, sociedade, fornecedor e colaborador. Identidade corporativa dos Correios. O código também está alinhado com a identidade corporativa dos Correios, que é definida pelos elementos fundamentais da empresa. Então, a identidade corporativa da empresa é definida por quais elementos? Tá? Existe uma identidade. Para que essa identidade do órgão exista, essa identidade da empresa exista, eu preciso ter alguns elementos. Eu preciso ter. Quais são esses elementos? Eu tenho o elemento do negócio. Tá? Qual que é o negócio da empresa? Então, a missão. Qual que é a missão? Qual que é a visão? Quais são os valores? Então, negócio, missão, visão e valores. Esses são os 4 elementos que definem a identidade corporativa. Entendeu? Então, por exemplo, digamos que se eu te perguntar o que define o caráter de uma pessoa, certo? Digamos que eu faço essa pergunta para você. E aí você vai dizer para mim o que na sua cabeça define o caráter de uma pessoa, os elementos. É a moral, é a ética que a pessoa vive, é o estilo de vida, são os princípios dessa pessoa, são os valores. Então, você vai dizer o que para você define o caráter de uma pessoa. Às vezes existem outros elementos que eu não estou pensando aqui, como a humildade pode ser importante para você, o quão bom é aquela pessoa ter um relacionamento com as pessoas, os menos favorecidos, enfim. Existem muitos elementos que você pode dizer, isso aqui para mim eu acho que é importante para definir o caráter de uma pessoa. E aí, baseado nesses elementos que você me falou, digamos que seja moral. Ele tem como que é a moral dessa pessoa. Então, a partir disso, você vai julgar o caráter. Mas, no primeiro momento, você só vai dizer quais são os elementos que fazem o caráter. Isso aqui foi só uma analogia para você entender que a identidade corporativa é definida pelos elementos negócio, missão, visão e valores. Falando do negócio,
O negócio dos Correios é soluções que aproximam. Esse é o negócio, soluções que aproximam. Anota aí no seu caderninho e confere no quadro. O negócio dos Correios é descrito de forma muito simples no código. São soluções que aproximam. Isso significa que o principal objetivo dos Correios é conectar pessoas e instituições, facilitando a comunicação e a troca de bens por meio de serviços logísticos e de correspondência. Perfeito? Então, vou repetir. O principal objetivo dos Correios é conectar pessoas e instituições. Pessoas, empresas de forma geral. Tá? Empresas, instituições tanto privadas, instituições públicas. Para quê? Ele vai conectar essas partes para facilitar a comunicação e a troca de bens. A comunicação vai ser facilitada através dos serviços de correspondência. E a troca de bens vai ser por meio dos serviços logísticos. Perfeito? Então, esse é o negócio dos Correios, soluções que aproximam. Depois nós temos a missão. A missão dos Correios é conectar pessoas e negócios. Negócios, soluções que aproximam, que é o serviço que ele presta. Qual que é o serviço? O negócio são soluções. E a missão é conectar pessoas e negócios. Então, a missão dos Correios é conectar pessoas, conectar instituições, conectar negócios, por meio dessas soluções, que são soluções de comunicação e soluções logísticas acessíveis, ou seja, ele tenta promover uma acessibilidade a todos, que todos consigam ter acesso a esses serviços, que todos confiem nesse serviço e que esses serviços sejam competitivos no mercado, no sentido de que exista um valor agregado a isso, que sejam feitos de forma real, com qualidade. Ou seja, a empresa tem esse compromisso de oferecer serviços que ajudem a sociedade, garantindo o quê? Qualidade, acesso e confiança, sempre com preços justos e competitivos no mercado. Tá? Agora, falando da visão, a visão dos Correios, excelência e integração. Excelência e integração. O que essas duas palavrinhas querem dizer? Querem dizer que os Correios, a visão dos Correios é ser uma plataforma física e digital integrada e fazer isso com excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística. Tá? Então, isso mostra o compromisso que a empresa tem também em se modernizar, integrando o mundo físico e digital para poder manter a qualidade dos seus serviços. Então, a gente sabe que no mundo da logística, todo dia tem uma forma nova de fazer alguma coisa, por conta da evolução da tecnologia, por conta da globalização. As ferramentas que se usa para poder, desde a fase da compra, né, de um item que vem da China, para poder comprar algum item que está mais ao sul do país, qualquer lugar do mundo. Então, todo o aparato, desde a parte da compra até o processo de entrega dessa mercadoria, tudo isso, todas essas atividades, todos os dias passam por uma constante atualização, principalmente utilizando recursos digitais, por meio das ferramentas digitais. E a visão dos Correios, ela deixa claro que ele tem essa preocupação em manter-se atualizado, manter-se modernizado, tanto com relação às plataformas físicas quanto às plataformas digitais, e fazer isso de forma integrada. Essa é a visão dos Correios, tá bom? Agora, seguindo adiante, vamos falar dos valores dos Correios. Olha, os valores da empresa são o que orientam o comportamento dos seus funcionários, tá? E a forma como os serviços são prestados. Esses são os valores. Orientam o comportamento dos funcionários e também orientam não só o comportamento, mas também a forma como vai ser desempenhada as atividades. Vamos analisar comigo agora cada um dos valores para entender como que eles se aplicam no dia a dia da empresa. Primeiro valor, adaptabilidade. O que isso quer dizer? É a capacidade de você responder rapidamente às necessidades dos clientes e aos parceiros de negócios, se ajustando às mudanças e conseguindo lidar com os riscos. Então, como eu falei, todos os dias, que não está ligado não só diretamente à tecnologia, está ligado a tudo. Você precisa se adaptar constantemente a tudo para poder garantir uma resposta rápida e um atendimento rápido, eficaz aos seus parceiros e aos seus clientes. Essa é a adaptabilidade. 2, os valores. Ainda nos valores. Valor 2, aprendizagem contínua. Então, a empresa busca sempre melhorar e inovar, incentivando seus colaboradores a aprenderem e evoluir suas competências. A gente vê aqui que esse valor está muito ligado, inclusive, à visão de excelência e integração que nós acabamos de ver.
melhorar, inovar. Então, está muito ligado à visão de excelência e integração, esse valor. Aí vem o terceiro valor, integração, que significa colaboração e trabalho em equipe, que são fundamentais para que os Correios funcionem de maneira eficaz, tá? Colaboração e trabalho em equipe. Então, significa que esse é um dos valores da empresa porque ele preza muito isso, tá? E isso deve acontecer com todas as áreas e com todas as pessoas trabalhando juntas. Perfeito? Quarto valor dos Correios, integridade. Então, todas as relações, veja bem, todas as relações, tanto internas quanto externas, devem ser pautadas pela ética, pela transparência e pela honestidade. Esse é um dos valores, é um valor central para poder garantir que a empresa mantenha aí a sua credibilidade, tá? Então, nós temos também o orgulho de servir. Os funcionários dos Correios devem ter orgulho de fazer parte da empresa e de prestar esse serviço que é muito importante para a sociedade. Então, sempre deve existir esse orgulho, esse aspecto de que realmente você está fazendo um serviço, que não só é um serviço que eu preciso fazer porque eu sou funcionário e preciso do meu salário. Não. Está além disso. Então, esse é um dos valores da empresa que, claro, norteia aí sempre o trabalho de conscientização e de motivação que a empresa faz com os seus colaboradores. Tá? E também é valor da empresa, a orientação ao futuro, pensar na frente. A empresa está sempre de olho nos fatores que podem impactar no funcionamento, seja a curto, médio ou longo prazo, para poder garantir que os Correios continuem relevantes aí no futuro. E também temos aí o respeito às pessoas. Os Correios valorizam as competências de seus colaboradores e se preocupam aí em manter um ambiente de trabalho que seja seguro, justo e saudável. Então, existe aí o valor de respeito às pessoas. Depois nós temos a responsabilidade com os resultados. A empresa tem um compromisso muito sério com a eficiência na prestação de serviços e uso consciente dos recursos. Sempre visando a manutenção, a sustentabilidade do negócio, que ele continue ao longo do tempo, que seja permanente. Então, não é só bonitinho, o serviço bacana de servir as pessoas, não. Existe também a preocupação com os resultados, tá? Os resultados é manter a empresa competitiva no mercado e é o que nós vimos, inclusive, aí na missão, na visão, no negócio da empresa, a preocupação constante de se manter competitivo no mercado a preços justos, serviços competitivos a preços justos como diferencial, tá bom? Estamos chegando ao fim da nossa aula, capítulo 3 do Código de Conduta Ética. Integridade dos Correios é importante para garantir que todos os funcionários e todos os colaboradores ajam de forma ética e em alinhamento com o quê? Com os valores e a identidade corporativa da empresa, tá? Esse código não é só um conjunto de regras, mas é também um guia para que a conduta ética esteja sempre presente em todas as relações da empresa com seus clientes, com seus colaboradores, com os fornecedores e com a sociedade em geral, tá bom? Então, além disso, também tem a preocupação de seguir os princípios constitucionais que nós vimos no início e também as leis que regem a administração pública como um todo. Eu estou seguindo aqui o Código de Conduta Ética, é só isso que eu devo me preocupar. Não. Você deve se preocupar também com as leis, as demais leis que regem a administração pública, que foram aquelas que a gente citou aqui, tá bom? Os Correios asseguram que o seu negócio, tá, ao seguir os princípios constitucionais e as leis que regem a administração pública, os Correios asseguram que o seu negócio, veja bem, qual que é o negócio? Soluções que aproximam. Os Correios asseguram que o seu negócio, que as soluções que aproximam, asseguram que a sua missão, que é conectar pessoas e negócios, asseguram que a sua visão, que é excelência e integração, tá? E seus valores, que é aquela lista que eu citei, estejam sempre em sintonia com a ética, com a transparência e com o compromisso com o futuro. Resume tudo. Ao seguir os princípios constitucionais e as leis que regem a administração pública, os Correios asseguram que o seu negócio, sua missão, sua visão e todos os seus valores estejam sempre em sintonia com o quê? A ética, a transparência e compromisso com o futuro. Perfeito? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa seu like, me ajuda muito a continuar trazendo mais e mais conteúdo. A gente está aí. Vou trazer todas as aulas do rol de artigos do Código de Conduta Ética dos Correios. Essa é só a segunda aula, vem muito mais para frente.
Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ser lembrado sempre quando subir conteúdo novo no YouTube. Não dá para fixar um horário, estou liberando de manhã, à tarde, ou até tarde da noite. E se você tem interesse em aproveitar esse material, os mapas mentais, que eu utilizei alguns deles aqui, inclusive na aula, você pode adquirir no Como Correios, que é um material preparado aí com mais de 460 mapas mentais e vários bônus, questões de português, questões do Código de Conduta Ética, para você aproveitar nos seus estudos. Está numa oferta promocional. O link está aqui na tela no QR Code ou na descrição do vídeo. Eu acessei a página. Lá a página está completa no site. Tudo que você precisa saber, modelo dos mapas, modelo dos bônus, tudo que é bônus que você vai levar está descrito lá. Mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, nessa mesma página tem lá um link da equipe de suporte técnico no WhatsApp. Eles atendem 24 horas, vão prestar qualquer apoio para você, tanto no processo de aquisição, quanto depois, se você tiver alguma dúvida, para acessar os materiais. Eles estarão lá prontos para te ajudar. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção aqui. Te espero na próxima aula.